Bom, esse vídeo é para você que é iniciante na academia, na musculação ou no mundo dos exercícios, ou para você que vai e volta a fazer exercícios. Eu separei aqui 8 pontos que são muito importantes para você entender e para você ter mais sucesso nesses primeiros meses, nessas primeiras semanas da academia, tá? Eu vou falar aqui dos primeiros 3 meses de treinamento. Eu vou falar ali desde o princípio, desde o primeiro dia que você entra na academia, você não sabe fazer nada ali, você é virgem na academia, e até o ponto que você vai chegar ao nível onde você vai estar com um desenvolvimento muito legal e você vai começar a fazer os treinos que eu falo que são os treinos mais interessantes, que a gente começa a usar estratégias e manipular o treino de uma maneira muito mais legal. E o exercício, consequentemente, traz mais resultado e fica bem mais interessante treinar. Show? Antes de mais nada, eu queria contar uma história de onde surgiu a ideia de fazer esse vídeo aqui. Porque eu sempre vou treinar na academia e aí eu vejo um monte de gente começando e um monte de gente fazendo coisas erradas. E teve em uma dessas ocasiões que aconteceu até um acidente, um incidente lá, né? Tinha um garoto, tava fazendo exercício, nitidamente dava pra ver que ele tava começando a fazer exercícios, né? Ele tava fazendo supino, e é super normal quando a gente começa, a gente não tem muita força, não tem muita coordenação, não tem muito controle, né? O sistema muscular e o sistema nervoso ali estão se adaptando ali, estão conversando, então você vê que a pessoa está subindo a barra lá, fazendo supino, a barra sobe mais um lado do que o outro, ao mesmo tempo que a barra está subindo torta, sobe balançando a barra assim, né? Isso é super normal quando você está começando, é uma tarefa nova, o seu corpo e você está aprendendo a fazer um movimento, uma tarefa nova, é super normal isso. Só que teve um incidente que aconteceu ali, né? Enquanto ele estava fazendo o exercício, sem aquelas presilhas, sabe que você coloca, tem a barra de ferro, você coloca aquele peso, né, que a gente chama de anilha, e vem com aquela presilhinha para poder travar o peso ali, que se desequilibrar não vai cair o peso. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, que ele acabou perdendo o equilíbrio e aí um peso só caiu. Ele estava subindo, caiu um peso e nisso você acaba desequilibrando, né? Fica um lado mais pesado. E nisso foi compensar e tal, alguma coisa aconteceu que a barra bateu na boca dele. E aí ele usava aparelho, fez um corte e tal, sangrou, só que acabou que entortou os primeiros dentes dele ali e tal. Mas depois eu conversei com ele outro dia, depois ele foi no dentista e tal, resolveu, isso passou. Mas é algo que poderia ter sido evitado. E aí, nesse vídeo eu quero falar algumas recomendações a respeito disso. Às vezes você não ouve, ou então ninguém te fala, então, sei lá, por algum motivo você não recebe essas informações, que elas são muito básicas, elas são muito importantes, são muito básicas e são tão normais, tão corriqueiras, que às vezes que pro professor que está lá na academia, ou às vezes ele está muito cheio de atendimento, tem muitas pessoas que ele está atendendo, ele não consegue passar essa informação. Então eu queria passar algumas coisas aqui para deixar bem mais claro e bem mais seguro para você que está começando a treinar, beleza? Então a primeira coisa já vai ser essa. Sempre atente-se, sempre fique atento a esses pontos de segurança. Existem vários pontos de segurança na academia. Você vai ver que eles são até com cores diferentes. Você vai ver que um pino na máquina ele é amarelo ou então ele é vermelho, que é exatamente para chamar a atenção. Por exemplo, aqueles pinos de ajuste de máquina, tá? Sabe quando as máquinas elas têm ajuste para uma pessoa que é maior ou uma pessoa que é menor poder fazer o exercício lá. Então dá para ajustar a altura do banco. E esses pininhos, eles são com cores diferentes, ou ele é vermelho, ou ele é amarelo. Uma coisa que é muito comum e às vezes acontece é a máquina tá aqui, né? E aí o pino tá justo assim, ele tem que ficar bem justo aqui. Aí você puxa o pino, faz o ajuste da altura e solta o pino. Às vezes ele não encaixa totalmente na máquina, então sempre confirma se o pino encaixou completamente na máquina. Teve um outro incidente também que um rapaz foi fazer um leg press uma vez e aí ele não encaixou esse pino direito e aí a hora que ele estava fazendo o movimento a máquina desceu um pouco, ele levou um susto e tal. Então presta bastante atenção nisso. Quando for fazer o exercício de supino ou exercício de barras, for fazer uma rosca, alguma coisa, um tríceps testa, sempre coloca a presilha, tá? É super importante. A hora que eu for falar no ponto de aprendizagem, você vai entender por que isso é importante, mas sempre prenda os pesos, sempre confira se você encaixou
os ajustes das máquinas de maneira correta, sempre faça e confirma isso. Uma outra coisa que ainda nesses cuidados iniciais, cuidados importantes que eu quero que você tenha quando você começar a treinar, preste atenção no seu corpo. Preste atenção no movimento que você está fazendo. E isso já entra ali no segundo ponto que eu quero falar, saindo desses cuidados iniciais importantes, que é no ponto de aprendizagem. Para você aprender e conseguir executar o movimento melhor, ter um bom desenvolvimento muscular, a sua postura, a sua posição dentro dos treinos vai fazer muita diferença. Então, primeira coisa, cuidado, atenção nas máquinas, cuidado em tudo que você vai fazer e preste atenção no movimento que você está fazendo. Olha o seu posicionamento corporal, como é que está o seu afastamento dos pés, como é que está a posição da sua coluna, como é que está a posição dos seus membros, dos seus braços, das suas pernas. Presta sempre atenção em qual que é a posição mais adequada para fazer cada um dos exercícios, beleza? A partir disso, eu vou entrar na segunda coisa que é muito importante para você que é iniciante, que é a parte de aprendizagem. Essas primeiras semanas, esses primeiros meses que você está treinando, é muito importante você fazer isso com muita atenção, que é aí que você está construindo ali o alicerce para você ter um corpo mais bonito, um corpo mais forte, um corpo maior, ou então se você quer emagrecer, ter um corpo mais magro, com menos gordura e consequentemente um corpo mais forte, construindo mais músculos. Esse é o alicerce, é a base. Você precisa saber posicionar o seu corpo para fazer os exercícios. Você precisa saber como fazer os exercícios da maneira mais adequada possível, ok? Então, preste muita atenção no posicionamento dos exercícios. E aí, isso vai linkar com uma outra coisa que é essa questão de aprendizagem motora. Lembra que eu falei lá que no começo, quando faz o supino, a barra sobe mais um lado do que o outro, a barra pode balançar enquanto você está subindo? Isso acontece porque o seu corpo, o seu sistema nervoso, ele está tendo uma conversa ali com as suas células musculares para poder ajustar isso. O corpo, ele trabalha mais ou menos assim, ó. Quando você começa a fazer uma tarefa nova, o seu cérebro, você mandou a informação para o seu cérebro, olha, empurra esta barra, ou então puxa essa barra. O seu cérebro vai fazer isso. E aí ele manda vários músculos completarem essa tarefa. Só que o que acontece? Ao passo que ele manda vários músculos completar essa tarefa, você vai fazer de um jeito, um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, vai puxar um pouco mais, empurrar um pouco mais. Conforme você vai fazendo isso mais vezes, no mesmo dia, que isso é dentro de uma série, né? Na musculação a gente trabalha com uma série, 2 séries, 3 séries. Dentro dessas séries tem várias repetições. Então conforme você vai repetindo isso várias vezes na série e você vai repetindo isso várias vezes ao longo da semana e ao longo das semanas, essa conversa do seu sistema nervoso, do cérebro, com os músculos, ela vai ficando mais afinada. O seu cérebro vai vendo, opa, peraí, eu não preciso usar tantos músculos assim para executar esse movimento. Aí ele começa a ficar um pouco mais econômico, mais esperto. E aí isso vai começar a melhorar a sua força e a sua coordenação. Você ainda não aumentou a sua força de maneira que o músculo ficou maior e aumentou a sua força. Ele melhorou a coordenação dos movimentos. O segundo passo é, ele está fazendo um movimento e ele vê assim, opa, peraí, esse movimento não é tão difícil assim. Eu não preciso usar todo o meu músculo para executar esse movimento. Com metade do músculo eu consigo completar essa tarefa. Então, ele começa a ficar mais econômico. Então, aquele movimento, enquanto ele estava usando todo o músculo para fazer aquele movimento, ele fala, não, peraí, com 50% de força desse músculo eu consigo completar esse movimento. Então, ele fica mais econômico. Aí, é uma coisa que é interessante para as pessoas que estão emagrecendo. Quando você está emagrecendo, você começa a fazer uma tarefa, um exercício, ou então uma caminhada, ou correr na esteira, acontece isso, o seu corpo usa vários músculos para fazer aquela tarefa, então gasta muita energia. Conforme você vai executando essa tarefa por mais vezes, ele começa a fazer os ajustes intramusculares e esse ajuste intermuscular e esse ajuste intramuscular. Intermuscular é entre os músculos e intramuscular é lá dentro do músculo, que ele começa a usar poucas partes do músculo e fala, não, com 50% a gente faz esse movimento aí, isso daí é fácil, já dominei essa tarefa. Por isso que é importante quando você começar, por isso que nas séries, quando você começa, tem lá 12 repetições, 15 repetições,
são muitas repetições, tem um volume grande de repetição para você aprender a fazer o movimento. O seu corpo dominar esse movimento. Para você que está emagrecendo, isso é bom porque você vai gastar muita energia nesse começo. Depois, o seu corpo ficou mais esperto, mais econômico, aí precisa mudar essa tarefa. Que aí entra naquela segunda parte do treinamento. Que acontece assim, ó, você começou a treinar. Na primeira semana pode ser um pouco difícil, às vezes você não consegue acertar o peso, você coloca muito peso, no outro dia você fica dolorido, ou então você coloca pouco peso, parece que não fez exercício nenhum. Aí a gente vai entrar num outro ponto, que você precisa saber dosar quanto de peso que você coloca para fazer os exercícios. Não queira chegar, achar que você vai ficar forte, rápido. Existe um período para cada uma das estruturas do seu corpo evoluírem. Por exemplo, o sistema muscular ele vai acabar respondendo mais rápido, porque ele é uma estrutura mais vascularizada, que a gente fala, recebe mais sangue. Se ele recebe mais sangue, ele recebe mais oxigênio na hora que você vai fazer o exercício. E na recuperação, que a gente vai falar depois, ele recebe mais nutrientes também. Então o músculo responde muito rápido. É por isso que você fez a primeira semana, ficou difícil, talvez você ficou dolorido 1, 2, 3 dias. Aí na segunda semana, aquele movimento já não está mais tão difícil de fazer. Na terceira semana você consegue até aumentar a carga, ótimo, perfeito. Só que você precisa fazer isso de maneira gradativa. Por quê? Outras estruturas, por exemplo, o tendão que vai ligar o seu músculo no seu osso, ele é uma estrutura menos vascularizada, ele recebe menos sangue, então ele demora um pouquinho mais para evoluir, para responder. Se a gente for pensar nos seus tendões e nos seus ligamentos, que prendem ali um osso no outro, também demora mais para responder. As suas articulações também demoram para se acostumar a essa quantidade de peso e essa quantidade de movimento que você está fazendo. O osso também responde ao exercício, ao estímulo de compressão, de tração. Essas estruturas que são menos vascularizadas, elas respondem um pouco mais lento. Ali cerca de 8, 12, 16 semanas, para cima disso, o sistema muscular é muito mais rápido. Então, aprenda a fazer o movimento e aprenda a controlar a carga, que aí a gente entra no terceiro ponto, que é a dor muscular. A dor muscular acontece porque o seu corpo, seus músculos, não estão acostumados com esse, vamos chamar de estímulo, vamos chamar o exercício de estímulo. Ele não está acostumado com esse estímulo. O que é o estímulo? É você ir lá na academia e levantar um peso por tantas vezes. Aquele músculo não está acostumado a isso. Então, se você coloca muita carga, essa muita carga pode ser a quantidade de repetição, a quantidade de peso e a quantidade de séries. Isso é carga de treinamento. Se você coloca muito peso e o seu corpo não está preparado, isso vai machucar um pouquinho o seu músculo. Faz ali microlesões, que a gente fala, machucadinhos bem pequenininhos, e isso gera dor, isso gera um processo inflamatório lá na célula do músculo. É por isso que fica dolorido depois o músculo, porque colocou carga, trabalhou o músculo, né, as fibras musculares, lembra da carne quando você olha lá, um monte de coisinha assim, ó, as fibras musculares estão trabalhando com carga, tá gerando tensão, e aí vai gerar pequenos machucadinhos aqui, microlesões. Isso dói, isso gera um processo inflamatório. Então vai devagar nesse processo, coloca pouco peso, aprende a fazer o movimento, veja a posição corporal, sente, vê, não, tá realmente muito leve, eu consigo colocar um pouquinho mais, é para fazer 15, 12 movimentos, eu consigo colocar um pouquinho mais e fazer de forma tranquila. Veja no dia seguinte se ficou muito dolorido, se não ficou. Vai dosando isso e vai controlando, ajustando a carga para o seu corpo. Calma, esse é um processo, lembra? Processo de aprendizagem. O seu corpo precisa aprender a fazer os movimentos. E aí você vai conseguir evoluir sem passar por processos de dor muscular muito grandes. Porque se você começa a fazer, excede o peso e fica muito dolorido, isso pode desanimar você a continuar treinando. Sabe, você acorda no outro dia quebrado, cheio de dor e não consegue mais nem mexer, nem levantar da cama direito. Isso pode te desmotivar. Então, uma vitória de cada vez, um passo de cada vez. Pensando nisso, a gente vai para o outro ponto que está muito relacionado com o estímulo de exercício, com o controle de carga e com a dor muscular ali, a recuperação. A gente vai entrar num ponto que é a alimentação.
A sua alimentação precisa mudar. Se você está fazendo exercício físico, olha só, você não faz exercício físico, você tem uma demanda de energia. Para ficar vivo e para fazer as suas funções básicas, o seu corpo precisa de uma quantidade X de energia. A partir do momento que você começa a fazer exercício físico, você aumentou um pouquinho o seu gasto de energia. Então seu corpo precisa de um pouco mais de energia. Depois disso, ele precisa se recuperar. Você fez um movimento lá, fez exercício, você gastou um monte de energia e você gerou lá pequenos processos inflamatórios no seu corpo. Aí ele precisa resolver isso, e aí a alimentação entra nessa parte. Você vai dar os nutrientes para repor a quantidade que você gastou e vai dar um pouquinho mais para o seu corpo poder se recuperar. Se você está pensando em emagrecer, você também tem que fazer isso. Você também tem que dar energia para ele se recuperar, para repor a energia e para ele recuperar. A questão é que você vai dosar um pouco isso. Você não vai dar tanto quanto se você quiser se desenvolver, porque o seu objetivo é emagrecer. Se você começa a limitar muito a quantidade de energia que você vai dar para o seu corpo, a quantidade de comida, de ingesta que você vai ter, você vai acabar degradando ainda mais o seu corpo. Lembra, o treino lá, o exercício, ele é uma parte... a gente chama de catabólico, né? Uma parte que está destruindo, está denegrindo o seu corpo. Só que daí o que acontece? A alimentação e o descanso, que vai ser o próximo ponto que a gente vai falar, ajudam o seu corpo a se recuperar, e nisso que ele se recupera, ele fica um pouquinho mais forte, um pouco mais evoluído. Ele entende que, peraí, eu preciso ficar melhor do que isso, eu preciso continuar sobrevivendo, eu preciso continuar vivo. O nosso corpo sempre tem essa estratégia básica de sobrevivência. Então a alimentação é muito importante. Você precisa repor a quantidade de energia. Depois a gente vai falar sobre suplementação, que se realmente precisa, se não precisa, como vai ser a suplementação, mas a alimentação é super mega importante. Nessa fase inicial, a alimentação já é super suficiente para suprir as suas necessidades, certo? Só que aí você vai ter que fazer ajustes na sua alimentação, provavelmente você vai ter que mudar a sua alimentação. Não sei como é a sua alimentação, se você consome muito sal, muito açúcar, talvez muitos produtos industrializados, frituras, comidas de rua, fast food, não sei, mas você vai ter que fazer ajustes. O ideal é fazer esse controle, diminuir esses produtos industrializados, né? Aquela coisa, desembrulhe menos e descasque mais. Come menos industrializado, procura comer coisas mais naturais, procura não exceder tanto no sal, tanto na quantidade de açúcar, ter uma alimentação diferente, comer de forma variada. Ter em todas as refeições ali fontes de carboidratos, fontes de proteínas. Se você não sabe o que são fontes de carboidratos, fontes de proteínas, os carboidratos têm basicamente tudo, são fontes de cereais, todos os derivados de farinha, arroz. Proteínas são fontes animais, tem fontes vegetais também. As fontes animais, elas têm o nosso corpo tem uma facilidade de absorver mais essa quantidade de proteína, colocar um pouquinho de proteína ao longo de todas as refeições, carboidratos também, usar vitaminas e sais minerais com frutas, com legumes, com verduras, ter uma alimentação mais diversificada. Isso é interessante, vai melhorar muito o seu corpo e todos os processos dentro do seu corpo e, consequentemente, os resultados que você vai ter. Aí, beleza, a gente conseguiu mudar a alimentação, pensar na alimentação. Uma outra coisa que é importante é o descanso. Vamos recapitular aqui, ó. O primeiro ponto foram cuidados importantes. Você precisa tomar cuidado com as máquinas. A musculação é um exercício super seguro, só que acidentes podem acontecer em qualquer lugar, mesmo sendo um local seguro. Então, cuidados importantes. Depois, o processo de aprendizagem, de treinamento, de exercício, respeitar esse período de aprendizagem para você não sofrer com dores excessivas e pensar na alimentação para repor, para o seu corpo se regenerar. Outra coisa que é importante para a regeneração é o descanso. O que é o descanso? É ter uma boa noite de sono, ter a quantidade de horas de sono suficiente para o seu corpo se reparar. Para você ter uma base, isso daí vai ser em média de 7 a 9 horas.
Basicamente isso. Tem pessoas que falam, eu fico bem com 5, eu mesmo durmo 6 horas, 5 horas muitas vezes, mas não é o adequado, certo? O ideal é entre 7 e 9 horas, para a maioria dos seres humanos. É o que os estudos científicos falam. Então, procure ajustar isso. Só que uma coisa também que é importante é, não só a quantidade, a qualidade do sono tem que ser boa. Você tem que dormir em um ambiente escuro, um ambiente que tenha silêncio, tudo isso, não ter estímulos antes de dormir, ficar mexendo no celular, coisas assim. Você precisa criar um ambiente de sono de recuperação bom para você. Outra coisa que é importante é a prática de exercícios aeróbicos. Por que é importante? Mesmo que você queira desenvolver massa muscular. Porque é o seguinte, se você está querendo, olha só, geralmente ainda existe isso, né? As pessoas pensavam assim, não, eu quero emagrecer, eu tenho que fazer esteira. Eu quero ganhar massa muscular, eu tenho que fazer só exercício, só musculação. Só que, pensa comigo, lembra que eu falei naquela parte lá? O músculo é uma estrutura bem irrigada, que recebe oxigênio. Durante a contração muscular, durante o processo de contração muscular, o seu músculo está se movimentando lá, e aí ele precisa, para ele movimentar, para ter a contração muscular, tem que ter sangue e tem que ter oxigênio. Então, quanto melhor for, e quem que leva o oxigênio? O sistema pulmonar, sistema cardíaco. Quando você faz exercício aeróbico, você melhora a função do seu sistema circulatório e do seu sistema cardíaco. Então, quanto melhor for o seu condicionamento cardiorrespiratório, mais sangue e mais nutrientes vai chegar no seu músculo. Aí, consequentemente, o seu músculo vai trabalhar de uma maneira muito melhor e o seu período de recuperação entre as séries de treinamento vai ser muito melhor. Geralmente no treinamento a gente faz 1, 2, 3, 4, 5 séries. Entre cada uma dessas séries de exercícios, a gente coloca um pequeno intervalo de recuperação. Esse intervalo de recuperação pode ser 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos. Quanto melhor for o seu sistema cardiorrespiratório, melhor vai ser a sua recuperação. Você vai ficar menos ofegante entre uma série e outra, e o seu músculo vai receber um aporte de oxigênio muito maior durante a contração. Então por isso que é legal fazer exercícios cardiorrespiratórios. É óbvio que se você quer desenvolver massa muscular, você não vai fazer 5 dias de exercício cardiorrespiratório, não precisa isso. Você fazendo 2, 3 dias tá ótimo, ajustando isso dentro da sua série de treinamento. O mesmo acontece para a pessoa que quer emagrecer. Poxa, eu quero emagrecer, eu vou fazer 5 dias de esteira e vou fazer 2 de musculação, 1 de musculação? Não, não precisa. Se a gente for pensar do ponto de vista de gasto de energia, uma sessão de musculação e uma sessão de treinamento aeróbico, as duas com o mesmo tempo, com a mesma intensidade, vai gastar praticamente a mesma coisa. Não tem um que gasta mais do que o outro, certo? A gente tem que pensar assim, o que esse exercício melhora na minha função, no meu corpo, e o que esse exercício melhora? E aí eu tenho que juntar as duas coisas pensando no objetivo que eu quero, no objetivo que eu tenho. Certo? Então, você que quer emagrecer, também faça exercício aeróbico, não precisa priorizar o exercício aeróbico, porque o que acontece? Um erro muito comum, a pessoa quer emagrecer e ela prioriza exercícios aeróbicos, ela só faz exercícios aeróbicos. Consequentemente, o sistema muscular vai ficar enfraquecido, porque, lembra, ele começa a treinar, o corpo melhora, porque ele está fazendo aquele exercício específico. Se ele não está fazendo, se ele está fazendo só o cardiorrespiratório, o sistema muscular fica um pouco deficiente. E aí tem uma coisa que acontece que é assim, ó, dentro do exercício cardiorrespiratório, a gente chama isso de exercício cíclico, que ele é sempre da mesma forma. A passada, a pisada, a corrida é sempre da mesma forma. Quando você está pedalando, é sempre o mesmo movimento. Então é um movimento fechado, é cíclico. Isso sempre usa as mesmas articulações, os mesmos músculos e a frequência dos movimentos é muito grande. Imagina só, tenta contar quantas passadas, quantas vezes você bate o pé no chão a hora que você está caminhando ou correndo. É muito grande essa frequência. E aí, as suas articulações, os seus ligamentos, os seus tendões, lembra que são estruturas pouco vascularizadas, que demoram muito para responder ao estímulo? A tendência do treinamento aeróbico é você aumentar isso cada vez mais. E essas estruturas, elas demoram para responder. Aí o que acontece? Elas vão ficar muito cansadas, muito fadigadas,
e elas não têm um fortalecimento e elas não têm uma resposta de treinamento adequada, porque quem daria isso seria a musculação. De que forma? Trabalhando os músculos. O músculo ele serve como se fosse um amortecedor das forças que a gente tem. Então quando você pisa no chão, você está caminhando lá, pá, você pisa no chão, você empurra no chão a força do seu peso. O chão devolve essa força do seu peso na mesma força, na mesma magnitude. Isso é o famoso impacto. Quando ele devolve, quem absorve isso são as articulações e os músculos também. Se o músculo está bem forte, bem preparado, ele consegue absorver bastante essa força mecânica que vem do chão e chega menos força mecânica nas outras articulações. Por isso que é importante fazer musculação aquela pessoa que está caminhando, aquela pessoa que está correndo, para o sistema muscular ficar mais eficiente e as articulações acabarem sofrendo menos com esse processo de muitos movimentos ao longo da série de treinamento. Então, agora você sabe por que é importante você que está querendo emagrecer, fazendo esteira, fazendo corrida, fazer musculação. Esse é um dos fatores, né? A gente tem vários outros, que aumenta a sua quantidade de massa muscular, vai aumentar um pouco o seu gasto metabólico ao longo do tempo, é uma coisa pequena, mas contribui, melhora toda a sua liberação hormonal, tudo isso vai influenciar. É uma cascata de coisas, você faz uma coisa e melhora 1, 2, 3, 4, 5 coisas. Por isso que é importante combinar as duas coisas, ok? Vamos dar sequência aqui para o próximo ponto. A gente falou da importância do exercício aeróbico para quem quer ganho de massa e para quem quer emagrecimento. O próximo ponto seria estabilização. Voltando, deixa eu só voltar um pontozinho para você entender melhor essa ordem cronológica das coisas. Lá naquele processo de aprendizagem, o segundo ponto, se teve lá os cuidados na musculação, o segundo ponto, processo de aprendizagem. Lembra? Cada estrutura tem um período de resposta, de aprendizagem, de evolução. Os músculos vão levar algumas semanas, geralmente de 8 a 10, 12 semanas, certo? Os ligamentos, os tendões é 12, 14, 16 semanas para eles ficarem mais preparados. Isso daí já vai estar dando ali 2 meses, 3 meses. Entendeu? Porque quando você chega lá na academia, você tem aquela fichinha básica que é aquela adaptação. Essa adaptação vem de adaptação neuromuscular. Adaptação neuromuscular. Lembra que eu contei aquela historinha da conversa do cérebro com o músculo? Que ele tem isso se chama via aferente e via aferente, essa conversa do cérebro com o músculo. O caminho por onde que eles conversam, por onde que eles falam. Esse período de resposta leva semanas. É por isso que a primeira fichinha na academia tem esse período de tempo, não é à toa. Só que o que acontece? Nesse período de tempo, tem um estudo que fala que cerca de 70% das pessoas, elas desistem de fazer exercício, de treinar na academia ou treinar nos primeiros 3 meses. Isso quer dizer que esses primeiros 3 meses, eles são muito críticos para você continuar inserido no exercício físico ou você desistir do exercício físico. E geralmente isso acontece porque você não sabe dessas informações. Se você não prestar atenção nesses pequenos pontos, parece que você não está evoluindo, você não está melhorando. Quando você presta atenção assim um pouquinho, você vê que a sua qualidade do sono melhora nas primeiras semanas. Você vê que a sua disposição melhora, você fica mais animado, mais animada, você tem mais energia com as primeiras semanas. Você vê que você tem uma energia vital, assim, de você quer treinar mais, assim. Por que isso acontece? Porque a sua liberação, esses poucos dias que você fez, melhorou a sua liberação hormonal. Isso te trouxe uma sensação de bem-estar muito maior. Você nem experimentou ainda aumento de força, mudança estética, de emagrecer ou de aumentar os músculos, mas a sua liberação hormonal ficou melhor. Os seus níveis hormonais estão mais equilibrados, isso deixa você mais feliz, te deixa com uma autoestima maior. E aí você precisa se atentar nessas pequenas vitórias. Lembra que você vai ter um caminho aí para percorrer de 3 meses. Então, atente-se a esses pontos. Aprenda, presta atenção no seu corpo, controla a carga para não sofrer com dor muscular, faz ali ajustes na sua alimentação. Você não precisa deixar de fazer as coisas. Você pode comer tudo que você gosta, mas faça
com equilíbrio, com moderação. Não precisa deixar de tomar a cervejinha que você ama. Pode tomar, só não toma uma caixa no fim de semana, entendeu? Faça isso com uma moderação. Aprenda a ajustar o seu descanso. Faça um pouco de todos os exercícios, aí você vai estar entrando nesse processo de estabilização. Você vai ter lá 4 semanas, já vai ter uma melhora, vai conseguir aumentar a carga. Nas outras 4 semanas, que vai fechar o segundo mês, você vai ter ali mais uma melhora de força, aí realmente começa a vir um pouquinho de aumento de força, e aí nesse processo você já está com mais disposição, já está mais animada, e no terceiro mês o seu corpo já vai estar mais preparado, que aí entra naquela parte, fechando esses 3 meses, aquela parte que eu falei que fica mais interessante o treinamento, porque se você mantém aí uma média de 3 a 5 vezes de treino na semana, o seu corpo consegue responder nesse período. Os seus ligamentos, os seus tendões, os seus músculos, eles conseguem suportar uma carga de treino maior. Carga de treino, volume de repetições, o peso, o volume de séries, ele consegue se ajustar melhor a isso. Você tomou conta lá dos intervalos, você fez os descansos necessários, você não excedeu, seu corpo se adapta a tudo isso. E aí ele começa a estabilizar. Você viu que ao longo disso foi tendo várias evoluções. Começou tendo aquela adaptação neuromuscular, cérebro-músculo, depois teve um aumento de força, aí depois os tendões começaram a acompanhar, o seu condicionamento ficou maior. É uma escadinha, várias coisas vão melhorando. Só que chega uma hora que essa escadinha ela vai tendo um degrau maior. Ele vai dando uma estabilizada, a gente chama de platô, ele alcança ali um equilíbrio, uma estabilizada, uma homeostase, uma palavra bonita, aí a gente precisa mudar. É aí que entra aquela parte de deixar o treino mais interessante, que aí vem aqueles treinos mais legais, de combinar exercícios, de colocar períodos de recuperação menor, de colocar séries um pouco diferentes, maiores, menores, aí o treino começa a ficar legal, aí o treino fica divertido. Consequentemente vai continuar sendo difícil, mas esse difícil que é bacana, que te desafia. Só que olha só que legal, no começo você aprendeu a fazer na posição correta, você aprendeu a fazer os ajustes das máquinas, o ajuste do peso sem exceder. Aí agora você tem uma experiência, você tem um conhecimento de musculação muito maior. Então você vai treinar com mais propriedade aqui. Mas veja só, é um processo. Várias coisas acontecem nesse processo e é importante que você saiba que essas coisas vão acontecer e você saiba como reagir diante dessas coisas, porque senão você acaba desanimando e aí você para antes de ver os resultados que você deseja, antes de aumentar a sua massa muscular ou ter mais força, antes de emagrecer ou então enxugar as gordurinhas que você queria. Você precisa respeitar esse processo, certo? Uma outra coisa que é muito importante, que eu vou fazer um vídeo específico para isso, que é a questão de motivação. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando de autossabotagem, de motivação, e aí isso merece um vídeo específico para isso. Mas, de antemão, o que você tem que fazer? Procure coisas que vão deixar você motivado a treinar, e não o contrário. Então, procure estar próximos de pessoas que treinam, procure falar com pessoas que treinam, fique mais familiarizado a este ambiente, a esta família de treino, sabe? Quando você está inserido nesse meio que respiram a mesma coisa, fica muito mais fácil de você manter-se motivado a continuar fazendo isso. Tem outras coisas também, né? Já se programar para ir treinar, você organizar previamente algumas refeições, não ficar à mercê do tempo, né? Falar, nossa, bateu uma fome, agora eu vou comer o que tem. Não, já deixa alguma coisa organizada, ou então, pelo menos mentalmente, já saiba o que você deve comer e como você deve comer. Aí, isso daí é um papo para um outro vídeo, beleza? Mas o que eu queria falar para você nesse vídeo aqui, ó, esse estágio inicial, como que você deve agir nesse estado inicial. Vou fazer uma recapitulação aqui, beleza? Primeiro ponto, começou a treinar, seja você iniciante que nunca fez exercício, ou então você que já fez, saiu, voltou, fez, saiu e voltou. Aproveita esse primeiro contato que você tenha lá.
que você tem lá, tenha muito atenção às máquinas para não se machucar, para não acontecer nenhum acidente, tá bom? Pergunte para o professor, indague, tire suas dúvidas, não fica com dúvida não, ele tá lá para isso, para te ajudar, para tirar suas dúvidas, para te ajudar, para facilitar a sua vida nessa caminhada. Então converse bastante com ele, peça o máximo de informações possível. Outra coisa, aprenda a olhar o seu corpo. Presta atenção no movimento que você está fazendo, se qual parte que está mexendo, como que tem que ser o posicionamento do corpo. Aprenda a fazer o exercício. Isso daí é extremamente importante. Isso daí vai mudar a sua vida, ó, lá na frente, muito mais para frente do treinamento. E olha só, isso é uma coisa que é constante. Eu tenho, sei lá, mais de 15 anos de treinamento e eu sempre estou prestando atenção no meu posicionamento corporal. Eu sempre vejo que tem alguma coisa que eu posso melhorar. Porque às vezes a gente está fazendo um negócio e acontece. Você está fazendo um bagulho lá e aí você começa a devagar, a pensar em outras coisas. É normal isso acontecer, certo? Então tenta ficar focado naquele momento, prestar atenção naquilo que você está fazendo para você aprender. Para você, nesse momento inicial, é muito importante aprender. Certo? Respeita aquele período de aprendizagem, curte esse período, aproveita, é muito legal isso. Cuide da alimentação, cuide do descanso, faça exercícios aeróbicos também, querendo ganhar massa ou querendo emagrecer. E trabalha tudo isso que você vai chegar nos períodos de estabilização, você vai chegar naquele período final de 3 meses de treinamento, meus parabéns, e aí você vai estar lá com a sua medalhinha de eu não sou mais um iniciante, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse vídeo contribua para você na sua vida aí na academia. E se te ajudou, me fala aí, põe algum comentário aqui, vamos conversar um pouco mais a respeito disso, beleza? Um beijo enorme e até o próximo vídeo.